Deixa eu já costurando aqui o nosso assunto de hoje. Bom, caso alguém não me conheça, eu me chamo Fernanda Mota, sou terapeuta holística, terapeuta multidimensional. Meu papel aqui e nos meus atendimentos é te auxiliar a se alinhar com a tua jornada de essência, com a tua vida, com a tua realidade mais alinhada com a tua alma, que é aquela realidade onde eu gosto da palavra abundância, só que ela tem algumas interferências. Então, a abundância, às vezes, a gente condiciona apenas a uma relação com o dinheiro. E a abundância, na verdade, ela é um estado de plenitude, um estado de fluidez. Então, esse é o meu papel, te auxiliar a te alinhar com essa realidade de abundância, em todos os sentidos, com aquela realidade que tu veio viver. Então, o tema da nossa live hoje me veio assim, véus de ilusão. O que são os véus? E eu quero trazer uma visão aqui desse oráculo, onde a deusa Maia nos explica sobre os véus de ilusão. Maia entra na sua vida e diz que você precisa enfrentar a ilusão. Está na hora de ver o que é ilusão e o que é verdadeiro, o que é real. Você foi pega em uma situação particular e parece que não pode se mexer porque é difícil ver claramente? Você se sente intrigada pelo que uma certa realidade parecia oferecer e agora descobre que não existe nada lá? Tem ouvido apenas as palavras que as pessoas dizem em vez de ouvir o que está por trás das palavras? Maia diz que é fácil ser apanhada pela ilusão. A totalidade é cultivada quando você reconhece onde está e perdoa a si mesma. Fica consciente da ilusão e então, conscientemente, levanta os véus para viver a realidade. Enxergar a realidade por trás da ilusão lhe confere poder. Então, enquanto a gente está com os nossos muitos véus na nossa frente, a gente não consegue acessar o nosso pleno poder. Poder de cocriação, poder de se sentir bem, o poder de resolver as situações. A gente fica engessada e aprisionada em realidades que a gente não gostaria de viver, mas que a gente acredita na ilusão do nosso ego de que aquela é a realidade. Então, véus são camadas que nos impedem de ver a vida com clareza, autenticidade e poder pessoal. Eu gosto de fazer uma analogia que é, o que são os nossos véus? Os véus, eles são como se fossem óculos. Então eu vejo a realidade a partir daquele óculos. Eu gosto de duas analogias, eu vou trazer as duas aqui, na verdade. Primeira, óculos. Então eu vejo a realidade por aquele óculos. Imagina que eu lembro de um óculos. Quando eu era criança, eu tinha um óculos em formato de coração, que ele era rosa. Eu colocava aquele óculos, eu via a realidade toda rosa. Aí pega um óculos bem escuro, tu coloca aquele óculos, tu vai ver a realidade bem escura. Dependendo do óculos que tu coloca, tu vê a realidade de uma forma. Então, quando a gente diz que mudando os nossos véus, as oportunidades aparecem, elas realmente aparecem pra gente, porque às vezes ela tá ali na nossa frente. Só que a gente tá usando um óculos que não dá pra ver. Uma vez eu vi uma pessoa numa festa usando um óculos que tinha um olho grudado, né? Uma fantasia que ela tava usando, tinha um olho grudado na frente, então ela não tava enxergando nada. Às vezes a gente tá usando um óculos assim, que tem um olho grudado, ou que tem um óculos de realidade virtual. Então eu não tô vendo as coisas na volta, eu tô vendo só o que aquela realidade virtual tá me mostrando. A outra analogia é a realidade última, toda a realidade do nosso universo é como se fosse um grande elefante. E a gente conhece, a gente tem acesso, a gente consegue ver, né, um elefante muito grande, a gente está pertinho dele, eu consigo ver uma pata daquele elefante. Daqui a pouco alguém tá lá na orelha. E aí eu olho para aquela pata e eu digo assim, não, a realidade, a vida é uma pata. Quem tá chegando na live agora não deve entender nada, né? A vida é uma pata, porque eu só tô vendo aquela pata. A vida é uma pata.
Aí outra pessoa fica falando, não, a vida é uma orelha. Aí outra pessoa vai falar, não, a vida é um olho. E a gente fica ali falando que a vida é daquele jeito. Sabe, dá exemplo de quando isso acontece. Não, realmente, relacionamento é tudo assim. Não, realmente, trabalho é tudo assim. Não, realmente, pra tu ficar bem com teu corpo, tu precisa usar isso, isso e isso. Isso é só um fragmento. É só aquilo que a gente tá vendo. Mas daqui a pouco, aquela pessoa que tá vendo algo diferente pode ter uma parcela da realidade que eu não tô conseguindo perceber. E se eu distancio um pouquinho, ou se eu começo a questionar, será que eu tô vendo toda a parcela da realidade? Será que eu tô vendo através de um óculos que eu recebi? E aí a gente vai pra essa parte. Antes disso, né? Não é essa parte mesmo. Hoje eu fiz várias anotações porque ela foi vindo, então eu não quero perder algo que eu anotei aqui. Então eu vou indo, mas eu volto pra cá e puxo a anotação, o que tá nas minhas anotações e a gente vai conectando aqui juntos. Tá fazendo sentido pra vocês? Lembrem de colocar os brilhinhos quando virar a chavezinha aí. Então, como se formam os nossos véus, ou como se formam esses óculos, ou o que vai determinar se eu vou olhar para uma parcela da realidade ou olhar para outra parcela da realidade? O que vocês acham? Reflitam. O que faz eu ver a realidade dessa forma? O que faz duas pessoas que daqui a pouco pensem em irmãos? Irmãos, vizinhos. Duas pessoas ali que a princípio vivem realidades muito parecidas, mas que veem as coisas de uma maneira diferente, que sentem as coisas de uma maneira diferente. O que vai fazer eu usar determinado óculos? O que vai fazer eu ter principalmente aqui, óculos que limitam a minha realidade? O conjunto de programas mentais, crenças, padrões, traumas. E quando eu falo trauma, a gente precisa dissolver esse significado de trauma, de que é uma situação extremamente traumatizante. Existem níveis de trauma. Então, daqui a pouco, uma criança que ficou longe dos pais, porque os pais precisavam trabalhar o dia todo, aquilo ali pode ter gerado um trauma. Ela se sentiu sozinha, ela sentiu que ela não era importante. E ela precisa olhar para essas dores lá da criança dela, para que ela retome a crença de que sim, ela é importante. E aqui não é sobre, eu sempre reforço isso, né? Aqui não é sobre encontrar culpados, não é isso, nada disso. Isso é um paradigma extremamente limitante, se a gente fica buscando, mas não, é sobre eu lá pegar na mão da minha criança e curar o que doeu nela. É reprogramar o que tá lá no meu subconsciente, para que eu possa viver um novo daqui para frente. Então, os nossos óculos, eles são formados por esse conjunto de programas mentais. Entendam que a nossa mente, ela é como se fosse um computador. Então, se eu faço o download ali do Explorer, eu vou conseguir usar o Explorer. Se eu faço o download do Google Chrome, eu vou conseguir usar o Google Chrome. Se eu faço o download do não sei o que, eu vou conseguir... Às vezes tem download de coisas que eu não quero utilizar. E ali tem programas mentais que estão limitando a minha realidade. Que estão colocando um óculos, que nem daquele pessoa que eu vi na festa, que tem uma mancha na frente que eu não tô conseguindo ver algo. Aí entra uma chavezinha muito importante. Porque por mais que a gente não consiga perceber, tem uma versão, uma partezinha nossa que nos mostra. E aqui entra o papel da nossa intuição. E eu quero trazer um exemplo para vocês. Por que uma tiragem de cartas é tão certeira? Porque quando tu olha para essas duas cartas e elas estão de costas para ti, tu não tá vendo o que tá escrito aqui. Só que tu não está vendo com os teus olhos físicos.
tudo é energia. Então a vibração de cada carta, o teu campo está sentindo. A tua intuição pode te conduzir. Então por isso muitas vezes tu sente assim, nossa, que me deu uma vontade de ligar para tal pessoa. Nossa, eu sinto que eu preciso ir em tal lugar. Nossa, eu acho que eu deveria fazer tal coisa. E tu nem sabe por quê. Já aconteceu isso com vocês? Me contem aqui. Se já aconteceu isso de eu acho que preciso ligar para tal pessoa, ou preciso ir em tal lugar. Já aconteceu? Nunca aconteceu com vocês? Muito? E pelo muito eu já senti que aconteceu e tu acolhe quando vem esse chamado da intuição, né? Sim, aconteceu. E é importante a gente ouvir, porque muitas vezes a nossa intuição diz vai, e aí tu não vai. Porque racionalmente, tu não vê sentido naquilo. Ah, vontade de fazer uma atividade tal. Aí tua mente vai dizer assim, mas pra quê? Isso não tem sentido, vai agregar no quê? Eu era uma pessoa muito racional, muito cética. Então isso já passou muito na minha mente, assim, de pra que eu vou fazer isso? Não faz sentido. Vou fazer coisas que fazem sentido. Só que a nossa mente, para fazer sentido pra nossa mente, tem que ter base em algo do nosso passado. E quando a gente tá querendo se alinhar com a nossa jornada de essência, a gente tá passando por um processo de ir pro novo, de limpar justamente os programas passados para poder ir pro novo. Então a nossa intuição, ela vem como essa peça fundamental para nos levar pro novo. Senão a gente vai ficar repetindo discos do passado. Mas acho que ultimamente tem passado batido. Então fazer mais práticas. Aproveita que a gente está começando um ciclo de 13 dias e intenciona. Coloca como intenção ouvir mais minha intuição, ter mais momentos de silêncio, meditar mais, escrever, escrita terapêutica, para acessar essa guiança interior. Isso é tão importante, gente, tão importante. Depois quem sentir pode me pedir ali por DM que eu passo para vocês sobre esse ciclo de 13 dias. E é super importante a gente entender porque é o ciclo da... Putz, me fugiu o nome. Tormenta azul, tormenta magnética azul. Então, tormenta, né? Então, é um ciclo de 13 dias que ele vai movimentar. Que ele tá vindo assim pra tirar as coisas do lugar e trazer movimento. Tá, depois me manda ali uma DM que eu passo algumas pessoas que falam especificamente sobre o Tzolk'in, sobre o Sincronário das 13 Luas, vocês vão amar. Bom, voltando aqui, eu quero... Deixa eu conectar o que a gente já conversou aqui. Para que a gente viva a nossa realidade, que a gente olha para ela e sente, nossa, isso aqui é meu, isso daqui é bom. Eu gosto de como tá a minha área de relacionamentos, eu gosto como tá a minha relação com o meu corpo, eu gosto como tá a minha relação no meu trabalho. E pra mim isso é viver alinhado com a nossa essência. Não é um lugar onde a gente precisa cortar nossas asinhas, onde é pesado viver. Pra gente conseguir viver isso, a gente precisa questionar quais óculos, quais véus da realidade que eu venho carregando comigo, quais óculos que eu venho utilizando. Da onde vêm esses óculos? Crenças que às vezes eu trago lá da minha família, crenças que eu trago do inconsciente coletivo, crenças que às vezes eu trago de outras vidas. Então eu preciso questionar, avaliar o que eu venho carregando. Depois, trabalhar para dissolver isso. Então eu quero trazer um exercício pra gente fazer juntas aqui. E
E aí, depois que a gente fizer esse exercício, eu vou trazer algumas orientações. Então, peguem, quem tiver aí, papel e lápis. E eu vou falar frases que são crenças, que são programas mentais limitantes. E aquelas que vocês sentirem, assim, uma coisa importante, tá? Carregar uma crença limitante não é concordar com ela. Então, por exemplo, né, uma crença de que precisa lutar muito para conseguir algo, eu posso dizer assim, eu não acredito nisso, mas isso não significa que eu não tenha essa crença limitante. Como que eu sei qual crença limitante que eu tenho? A partir das coisas que acontecem na minha vida. Então, eu posso dizer, eu não acredito que eu preciso lutar muito para conquistar algo. Só que aí, quando eu vou observar a minha vida, eu vejo quanto eu me levo a um extremo para aí sim chegar a alguma recompensa. Ou, eu não acredito que relacionamento tem briga, mas daí eu vou observar o meu histórico de relacionamentos e todos têm briga. Tá, então no meu subconsciente sim tem a crença. Tá, então é nesse sentido, não é sobre concordar com a crença. É sobre ver, olhar mais fundo. É observar a vida e observar para ter essa realidade que eu tô vivendo agora, qual crença seria necessária aqui dentro. Isso é o espelho. Se eu quero mudar, eu preciso mudar o que tá aqui dentro. E aí exige muita sinceridade com a gente. Então, vamos lá. Eu vou trazer essas frases e vão anotando aquelas que às vezes pode ser que venha uma sensação diferente, pode ser que venha uma memória, pode ser que a mente concorde com o que eu tô dizendo, né? Pode ser que venha um pensamento assim, mas é isso mesmo? Enfim, observem. Aquelas que vocês sentirem, opa, talvez essa daí eu tenha. Anotem, tá? Tomar um golinho do meu cacau. Eu preparei um cacau, agora ele já deve estar frio. Mas eu tomei um pouquinho antes de começar a live. Tá bem frio. Não recomendo cacau frio. Até tomar uma água agora. O sabor tá maravilhoso, mas ele condensou, sabe? Bom, vamos lá. Respirar fundo. Quem puder, feche os olhos. E eu vou falar as frases. Você tem que trabalhar duro para ser alguém na vida. Escolha uma carreira que te dê dinheiro, não que você goste. Artistas, terapeutas, quem trabalha com espiritualidade não tem futuro. Estabilidade é mais importante que realização. Mulher não consegue chegar longe sozinha. Você precisa de um diploma para ser respeitada. Dinheiro é sujo. Rico não vai para o céu. Melhor pobre e honesto do que rico e corrupto. Na nossa família, ninguém nunca teve dinheiro. O mundo é difícil, tem que lutar para conseguir. Ganhar dinheiro fácil é errado. Se você prospera, alguém vai ter que perder. Dinheiro causa brigas e separações. Homem não presta. Mulher
tem que se sacrificar pela família. Relacionamento é difícil mesmo. Você tem que aguentar. Amor e liberdade não combinam. Depois dos 30, fica mais difícil encontrar alguém. Relacionamentos são uma fonte de sofrimento. Homens têm medo de mulheres fortes. E aí, minha gente? Quantas vocês anotaram aí? Depois eu posso passar elas escritas, talvez. Se bem que a live vai ficar salva, né? Então depois vocês podem voltar aqui e ouvir novamente. Me contem aí. Foram muitas? Vixe. Deixa eu contar pra vocês que essa última era uma crença que inclusive eu já carreguei. Homens têm medo de mulheres fortes. E aí eu me fechei, né? Porque afinal o meu subconsciente preferia ser uma mulher forte do que ter alguém do lado. Então nossas crenças, elas fazem isso, essas crenças limitantes. Elas então vão escolher um lado. Vou então ser só uma mulher forte, ou então vou ser uma mulher fraca para ter um homem do lado. Então eu fui para esse polo. E foi uma das crenças que eu fui dissolvendo. Dissolvi tanto que o Lucas, ele me conheceu. Ele me chamou a primeira vez quando eu postei o oráculo de terça-feira. E foi a primeira coisa que ele admirou em mim. O meu trabalho, a minha postura. Então, trago essa informação pra ver que, como essa luzinha, né, de que as nossas crenças, elas não são imutáveis. Elas nos condicionam, elas nos aprisionam numa realidade onde daqui a pouco, se eu tivesse preservado aquela crença, eu não teria conhecido o Lucas. Ele não teria aparecido na minha vida. Mas, quando eu tomo consciência, anoto, né? Tudo bem, foram 7, foram 9, que seja todas. Vocês têm o poder de dissolver todas essas crenças aqui. Que bom que estamos tomando consciência. Não se assustem. O problema é quando a gente não toma consciência. Quando a gente toma consciência, a gente acha que a gente tá perdida. Meu Deus, eu anotei 9, eu anotei 10, eu anotei todas, tô perdida. Não. Tu se encontrou já. Já se encontrou. Agora inicia um outro processo, que é dissolver essas crenças. Dissolver esses padrões. E aqui é importante a gente entender que quando a gente não tá consciente delas, elas estão na sombra. Quando a gente toma consciência, a gente ilumina, como se fosse um cantinho da nossa casa que tá escuro. Quando eu tomo consciência, eu acendo luz naquele cantinho. Então ele já não tem mais poder sobre mim. Só que o que é importante? Que vocês não façam esse exercício, né? Vocês se entregaram para esse exercício. Então não apenas façam ele e depois guardem esse papel, mas voltem nessa escrita diariamente. Sejam atentas às oportunidades que a vida traz de dissolver esses padrões. Pega 1, 2, 3, não pega todas as crenças, mas intenciona assim, olha, nessa semana eu vou olhar para essa daqui. E eu vou entender de onde que ela vem. Será que ela vem do inconsciente coletivo? Será que ela vem... Olha, foi uma confirmação para alguém aqui. Será que ela vem da família? Como que era a história dessas minhas ancestrais? Será que elas viveram baseadas nessa crença aqui? Como que eu posso fazer diferente? De que forma a vida está me trazendo a oportunidade de fazer diferente? Tinha algo que eu ia trazer, fugiu, mas vai voltar. Tá, e parar de alimentar a realidade que está de acordo com aquela crença.
Então, por exemplo, eu falei pra vocês, né, que aquela crença de homens têm medo de mulheres fortes, ela fez parte do meu subconsciente. Antes de eu tomar consciência, eu compartilhava posts que falavam isso, e eu falava isso também, e conversava com minhas amigas sobre isso. Eu ficava alimentando aquela realidade. Então, quando a gente decide que a gente vai mudar essa realidade, a gente precisa se desconectar dela. Então, eu vou parar de falar mal de dinheiro, eu vou parar de julgar pessoas que têm abundância financeira, eu vou parar de julgar pessoas que têm sucesso. E sinto de trazer essa consciência pra cá também. Ouvir as nossas emoções sem julgar elas. Porque parar de... eu vou parar, por exemplo, de julgar pessoas que têm sucesso. Só que daí, daqui a pouco eu vou começar... A emoção, ela vai continuar vindo. Um desconforto vai continuar vindo. Aí eu começo a me julgar. Aí eu começo a me sentir culpada. Não, pera, pausa. É muito importante a gente entender o que a minha emoção ela tá vindo me trazer. Então vamos falar sobre uma emoção que é bem tabu aqui. Inveja, por exemplo. A inveja é feio. A inveja ela também tá vindo comunicar alguma coisa. Tu tá vendo alguém que tem sucesso em uma área que tu deseja, e aí vem aquela inveja. O que essa inveja ela tá te contando? Que tu também quer aquilo ali. Só que a gente esqueceu que a gente tem toda a potência de criação, de cocriação. Então a tua mente ela tá te dando um norte, te dizendo assim, olha, aquilo ali que tu tá vendo, tu também quer. Quem sabe, coloca como um objetivo e vamos conquistar aquilo, porque essa pessoa que a vida te colocou no teu caminho, tá vindo te mostrar aquilo que tu quer. Então é só isso. E aí a gente para de se sentir culpada e aí se permite transcender as emoções negativas, porque também não é sobre aqui ficar preservando, cultivando, né, inveja, raiva, não, mas é entender e transmutar, transformar. Porque daí quando eu entendo, que inveja que tá vindo de tal pessoa, de tal situação, eu entendo que isso na verdade é o meu subconsciente dizendo, eu quero manifestar aquilo ali também. Aí eu consigo transmutar essa emoção e até dentro de mim agradecer por aquela pessoa ter aparecido na minha vida. Nossa, muito obrigada por ter vindo me mostrar. Não preciso falar pra pessoa, né? Mas internamente, muito obrigada, vida, por ter me mostrado essa pessoa. Por ter me mostrado o que eu quero e o que eu posso ter. Deus não coloca no nosso caminho, não nos mostra o que a gente não pode ter. É como se a gente fosse, né, numa criança e mostrasse pra ela um chocolate. Colocasse assim no rosto dela um chocolate. E aí ela diz, eu quero. A gente diz, não pode. Não, a gente não vai fazer isso, né? Nenhuma pessoa em sã consciência vai fazer isso. Então Deus não nos mostra algo que a gente não pode ter. Então, sentir de acrescentar a isso. Escutem as emoções. As emoções estão nos contando algo que precisa ser transformado, curado. E quando a gente toma consciência da realidade que a gente deseja viver, a gente precisa... Deixa eu voltar e trazer aqui como nesse flow que eu escrevi aqui. Primeiro, a realidade que a gente quer viver precisa ser a nossa intenção. Ter ela muito clara. Eu já falei isso numa live, de repente eu vou subir ela pro YouTube nessa semana. Ter uma intenção clara. Onde que eu quero chegar, como eu quero me sentir, quem eu quero do meu lado, não nomes, né, mas que tipo de pessoas. Ter isso muito claro. E pode ser que isso mude ao longo do caminho, mas ter isso claro. Depois é me questionar quem eu preciso ser para viver essa realidade. Essa realidade já existe. Mas eu preciso me tornar essa pessoa. Talvez eu carregue, e aí entra a próxima parte, que é limpar o que estiver em desacordo. Então talvez eu carregue crenças de que liberdade e relacionamento não andam juntos. Então eu perco a minha liberdade se eu tiver um relacionamento. Putz, mas se eu quero viver um relacionamento harmonioso, com essa crença eu não consigo passar pelo portal e chegar no relacionamento harmonioso. Então eu preciso limpar o que está em desacordo. Através dessas práticas de entender quais são as crenças, de
limpar essas crenças, escrever a escrita como desapego daquilo ali, práticas que a gente pode fazer sozinha, diariamente, ou então através, né, de reprogramação mental, de a própria mesa cristalina arcturiana, também são 2 ferramentas que eu trabalho, que trabalham nesse sentido de limpar o que está em desacordo para que tu possa atravessar esse portal e viver a realidade que tu deseja. O outro passo, parar de alimentar a realidade que não quer. Então, de que adianta eu querer ter e tá lá intencionando pra vida? Eu quero ter um relacionamento com um homem que seja um relacionamento harmonioso. Mas aí eu vou lá e saio com minhas amigas e fico falando o quanto o homem não presta. O quanto o homem é isso e aquilo. O quanto o relacionamento é não sei o quê. O nosso subconsciente não entende brincadeiras, não entende... Não, tu está falando aquilo ali, se tu está falando toda vez que tu sai com tuas amigas aquilo ali, tu tá emanando aquela energia, alimentando aquela realidade. É como se tu fosse colocando gotinhas de água numa planta que tu não... numa erva daninha. Então precisa escolher onde eu vou colocar a força mental, a força da minha mente. Eu vou parar de alimentar aquilo que eu não quero. Começar a me nutrir daquilo que eu quero. Então daqui a pouco eu vou começar a ler livros sobre relacionamentos, sobre, né, livros que falam em uma visão sistêmica de relacionamentos, enfim. Vou me conectar com pessoas que têm um relacionamento saudável. Vou começar a pensar assim, mas como é que é a mentalidade daquela pessoa que tem um relacionamento saudável? Como é que é a mentalidade daquela pessoa que tem sucesso financeiro? Como é que é a mentalidade daquela... E eu vou começar a me levar para essa realidade, nutrir aquilo que faz eu chegar lá. E olhar para as situações da vida como oportunidades, né, espelhos para a gente se transformar. Então foi aquilo que eu falei lá no início da live. Eu olho para a realidade fora. E aí eu penso, qual crença eu precisaria ter aqui no meu subconsciente para isso aqui acontecer? Então tá acontecendo algo fora é porque tem uma crença correspondente aqui dentro, que talvez seja minha, que talvez seja do inconsciente coletivo, que talvez seja das minhas ancestrais, que talvez eu nem faça sentido para mim, mas ela tá ali dentro. Se tá acontecendo fora é porque conecta com algo aqui dentro. E da mesma forma, se eu quero chegar na realidade tal, qual a crença eu preciso ter para chegar naquela realidade tal? Ai, meu amor, seja bem-vinda, Sabrina. Maravilhosa. Obrigada. E aí, né, a gente não precisa seguir esse caminho sozinho. Então, buscar ajuda. Ah, Fê, não, nesse momento eu não consigo. Então, faz práticas, esteja consciente. Porque não espera algo fora acontecer. Porque o normal da tua mente é estar 95% do tempo inconsciente. E só 5% do tempo consciente. E esses 95%, que é o inconsciente que rege, é constituído. O que tem dentro dele? As crenças e os padrões. Então, pra gente mudar, o primeiro exercício, assim como exercício físico, é treinar, estar consciente, tá observadora, tá vigilante. Orai e vigiai. É a gente estar vigilante, olhando para nossa realidade, olhando para essa vida como uma escola. Eu estou aqui para entender, aprender. Uma situação não acontece... Como é que é? Tem uma frase. As situações acontecem para eu ver algo. Quando eu vejo assim, nossa, a gente toma tanto poder. A gente pega o poder assim, ó, com as nossas mãos. De essa situação tá acontecendo para eu ver algo. Eu não sou vítima dessa situação. Ela pode ser dolorosa, pode... Mas se eu fico nesse lugar da vítima da situação, eu não tenho poder. Quando eu retomo esse poder, ok, doeu muito essa situação. Mas como que eu posso pegar o que é meu e deixar para trás o que não é, para que eu possa viver o novo? Aí eu me empodero, me transformo e consigo mudar os meus padrões. Às vezes a gente vai precisar de ajuda e é muito importante que a gente acolha esse chamado, porque dar conta sozinha, às vezes é um processo de autossabotagem, é o nosso ego dizendo, não, vamos olhar isso aqui sozinho, e o ego tá ali, ó, na cadeirinha de massagem dele, de boa, querendo ficar na zona de conforto.
Às vezes a gente vai ter que parar um pouquinho no nosso dia, mesmo não querendo, para escrever, para meditar, para refletir sobre aquilo ali. Enfim, quero deixar uma frase aqui no final, que é: despertar é ter coragem de ver além do que os olhos mostram. A tua alma sempre soube o caminho. Não é à toa que tu tá nessa live aqui.